Bom dia, eu me chamo Liana e eu vou apresentar agora o infográfico do trabalho final de Projeto Visual 2, desenvolvido por mim e pelo Benjamin. Então, o meio de veiculação que a gente escolheu para fazer o infográfico foi a revista Nova Escola. Ela é uma revista voltada para professores, buscando tornar a carreira deles mais fácil, trazendo vários conteúdos relevantes para os profissionais. Baseado nisso, então, ela tem um caráter informativo, educativo, tem uma linguagem acessível, a diagramação dela é bem clara e usa bastante pictogramas. Ela é feita para professores e ela trata bastante de assuntos atuais. Baseado nisso, a gente desenvolveu o nosso público-alvo para professores de ensino médio e fundamental. Então, como a revista ela é focada para desenvolver esses assuntos pertinentes e atuais para os professores, a gente fez um público-alvo de professores de rede pública e privada, que são assinantes da revista entre 25 e 60 anos, que são moradores do Rio Grande do Sul e são possíveis usuários do SUS, então estariam interessados em entender e compreender como funciona e também poder trazer isso para os alunos de uma maneira mais educativa. Falando um pouco mais então sobre as nossas principais escolhas criativas ao longo do projeto, a gente se baseou muito na nova escola quanto aos elementos fundamentais. Começando pela tipografia, a gente escolheu trabalhar com a Lora e com a Lato. A Lora, principalmente por ela ser essa fonte serifada, ela ser uma fonte mais simples, mas ter essa diferenciação facilitada entre os caracteres que funciona muito bem no texto impresso. E a Lato a gente escolheu ela por ser uma fonte geométrica mais clássica para ser utilizada nesses títulos maiores e criar um pouco mais de impacto, além da gente poder fazer essa utilização em textos bem pequenos, como questões de fontes ou adendos, nos quais a serifa dificulta um pouco a legibilidade. Quanto à paleta de cores, a gente decidiu trabalhar com duas paletas de cores independentes, a ideia é que elas não interferissem entre si, sendo uma servindo para a identificação dos municípios e a outra para estabelecer uma gradualidade de gravidade. Essa primeira, justamente, a gente pegou as cores baseadas na bandeira de cada um desses municípios para criar essa identificação cromática para que o leitor, enquanto estivesse interpretando os gráficos, ele tivesse a leitura facilitada. Tanto que a gente manteve não só as mesmas cores, mas também essa mesma ordem do Pedrito Estrela Porto Alegre durante todo o infográfico. E a paleta baseada no som de vermelho, a gente tentou criar essa ideia de gradualidade, aumentando a saturação e diminuindo um pouquinho o valor para que no começo do texto ali, onde fala um pouco mais sobre grau de complexidade, grau de gravidade, o leitor tivesse uma interpretação um pouco mais facilitada disso a partir desse estímulo visual. E quanto aos nossos ensaios com o público-alvo, a gente teve o prazer de poder falar com duas professoras, a Rosemary e a Graciela, que nos passaram um feedback sobre o que elas acharam dos principais gráficos do texto. Rosemary passou pra gente que ela achou muito legal a diferenciação entre as cores, que isso realmente tornou mais fácil a identificação e a comparação dos dados, e que os pictogramas conseguem trazer uma leveza um pouco maior para a leitura, já que o texto é bastante denso. E a Graciela trouxe pra gente também que fica mais fácil de analisar a proporção entre os dados e perceber a discrepância que tem na maioria deles entre a capital e o interior, com esse uso de ícones, com esse uso de pictogramas. E também trouxe a questão de que o texto ele é bastante denso e esses gráficos estão facilitando essa leitura. Então, esse é o nosso resultado final. A gente dividiu o texto e os gráficos em 6 páginas, e essas são as duas primeiras. Então, primeiro a gente diagramou o título numa letra maior, com esse peso de fonte maior para dar destaque também. Em seguida, o descritor, que dá o contexto, usando o itálico, como é também muito característico dos jornais. E embaixo, os responsáveis pelo texto, redação, design e orientação, dando destaque aos nomes sempre em ordem alfabética. Depois a gente tem o nosso primeiro gráfico, que usa a primeira paleta de cores, desenvolvida por intensidade. A gente buscou trazer um pictograma aqui para fazer a relação do conteúdo com o gráfico, deixando mais simples sobre o que se trata. As linhas, então, fazendo indicação da relação do número com a parte do gráfico, e a cor também dando destaque sempre à porcentagem e o descritor embaixo. Nessa segunda página, a gente tem a parte da citação, que foi botada com maior recuo para identificar a citação, com o responsável por baixo, e o gráfico lateral, que ocupa o tamanho de uma coluna para facilitar a diagramação e o entendimento visual, também usando a paleta de cores, então, dividindo entre níveis de complexidade do rosa mais clarinho, do vermelho mais claro, até o vermelho mais escuro.
Nessa segunda página, a gente tem o primeiro gráfico, então, embaixo na parte esquerda, com o descritor, e na segunda página, uma série de gráficos que compõem, então, a borda da imagem, deixando o texto num bloco à esquerda para facilitar a leitura. Esse primeiro gráfico, a gente optou por dar destaque para os números dos grupos homogêneos, deixando mais claro essa divisão, e optou por usar a paleta de cores do vermelho, então, com o vermelho mais escuro para maior intensidade, até o mais baixo, sempre dando destaque às informações, como o descritor na lateral também, com a legenda, para que se explicasse melhor o que são alguns desses fatores citados no gráfico. Nessa parte, a gente tem uma série de 2 gráficos. O primeiro, ele é dividido em 2 partes, um sobre internações e um sobre procedimentos ambulatoriais. Novamente, a gente trouxe a paleta de cores para dividir entre a alta e a média complexidade, e a gente usou a relação de tamanhos para deixar mais explícito a diferença realmente entre as cidades e entre as porcentagens de internações e procedimentos para ver a discrepância. O mesmo que eu cito se aplica para a área e para a população, sempre usando as cores que a gente escolheu para cada município para fazer a associação direta dos dados com a localidade pelos quais se trata. Nesse último gráfico, então, a gente trabalhou o passar dos anos, trabalhando a população coberta pelo SUS em cada ano. Os anos mais antigos, então 2004, estão na parte de meio do círculo, a parte central, e conforme os anos vão aumentando, vai passando os anos. A leitura, então, se faz no sentido anti-horário, para facilitar o entendimento, se mantém nos 3 gráficos, e a gente usa as cores, então, para associar e fazer essa relação conforme o passar do tempo. Partindo então para essa última página, a gente decidiu separar esses blocos, esses grandes blocos de gráficos do texto para deixar a leitura um pouco mais fluida, para que a pessoa pudesse ir consultando eles livremente à medida que vai fazendo a leitura. Nesse primeiro bloco, a gente tem 4 gráficos diferentes, nos quais a gente usou algumas ideias mais ou menos semelhantes. O único mais diferente é o primeiro, que se refere ao total de consultas por ano, e justamente por ele ter essa abordagem mais sobre a passagem do tempo, a gente resolveu trabalhar ele nesse gráfico de linhas, para conseguir enxergar como é que esse dado varia ao longo do tempo, e principalmente porque a gente consegue utilizar escalas diferentes, considerando que Dom Pedrito vai ter um máximo de 3.500 consultas, enquanto Porto Alegre vai a 505.000, e tentar representar isso de uma forma gráfica seria muito complexo para o leitor conseguir entender. Nos outros 3 a gente usa uma ideia bem parecida, que é de utilizar algum elemento gráfico para tu conseguir representar e concretizar esses dados de uma forma proporcional, para que a pessoa consiga comparar eles e ver qual é maior, qual é menor e o quanto um é maior que o outro. E foi basicamente a abordagem que a gente fez para os 3. E finalmente no último bloco de gráficos a gente usa essa mesma ideia, agora com um pouco mais de pictogramas, de transmitir essas informações numéricas através de informações gráficas, para que a pessoa conseguisse compreender isso de uma forma facilitada e principalmente ter uma boa comparação entre os dados que estão sendo apresentados. Esse foi nosso resultado final. A gente precisou principalmente pela legibilidade e pela coerência ao longo de todo o infográfico. Muito obrigado.